Oi, tudo bem? Primeiro, eu gostaria de agradecer ao Paulo de Tarso por esse convite para ministrar essa mini palestra para vocês. E eu sou Silvia Castelo Magalhães, sou especialista em saúde quântica. O que é saúde quântica? A saúde quântica significa que nós trabalhamos a causa, nós investigamos a causa dos sinais e sintomas do paciente. Esses sinais e sintomas, eles vêm do micro que repercutem no macro, tá? Então, eu sou especialista em detectar o porquê que aquela pessoa está com aquele sintoma físico, emocional ou até mesmo energético, vibracional. E tudo isso vai repercutir também no corpo dele espiritual. Então, nós somos energia e informação. Então, essas informações nós podemos ter adquiridas do nosso clã, tá? De até 4 gerações para trás, a nível celular, tá? Em nível celular. Então, no nosso corpo, existem memórias de até 4 gerações para trás. Então, o que significa? No nosso corpo está armazenado memória de situações que nós vivemos desde a nossa pré-concepção, ou seja, até 72 dias antes de nós sermos concebidos, o que aconteceu na vida dos nossos pais, se foi algo forte para eles, essa memória passa para nós, fase embrionária, infância, adolescência e fase adulta. E também no nosso corpo podem existir memórias de arquétipos de até 4 gerações. Então, nós podemos ter memórias dos nossos pais, avós, bisavós e até tataravós. Essas memórias, elas ficam no nosso corpo, não é só, nós não temos memórias só na nossa mente. Para vocês terem ideia, na nossa mente ficam apenas, em média, de 10% das nossas memórias. 90% das memórias, elas ficam em nosso corpo. Então, existem até alguns autores que dizem que é muito mais fácil nós acessarmos as memórias, né, do corpo, do paciente via corpo, do que via mente. Então, existem várias técnicas, uma delas é a microfisioterapia, que através de micropalpação, nós conseguimos identificar essas memórias que estão no corpo. Só que o que acontece com essas memórias que nós temos no nosso corpo? Essas memórias, elas vão influenciar diretamente de como nós estamos vivendo cada situação, de como nós percebemos cada situação. Imagine que os nossos olhos refletem aquilo, nós enxergamos de acordo com o que nós temos em nós, em termos de memórias, das nossas vivências, da nossa história. Então, um dos fatores que determinam de como nós estamos enfrentando essa situação em que estamos vivendo de epidemia são essas memórias que nós temos. Então, vamos supor que você tem alguém da sua família que viveu uma guerra, ou que viveu alguma situação que ele teve ou ela teve que ficar num confinamento, num isolamento social, ou seja, ou por motivo de alguma doença, né? Que a pessoa às vezes pode ter tido lá atrás, pode ter tido hanseníase, ou pode ter tido alguma doença, aquelas doenças infecto-contagiosas que tiveram que ficar em isolamento, ou pessoas que viveram guerras, né, que muitas vezes tiveram que ficar enclausuradas com sentimentos de medo, risco de morte iminente, ou qualquer outra situação. Muitas vezes não foi eu que vivi, não foi você que viveu, mas no nosso corpo tem memórias herdadas geneticamente de algum antepassado nosso que fica em nosso corpo, certo? Então essas memórias, elas vão fazer com que nós enxerguemos as situações que estamos vivendo de acordo com elas. Então, o que pode aflorar? Qual o sentimento que está aflorando em você? É um sentimento de impotência? É um sentimento de falta de controle? É um sentimento de medo? É um medo muito grande da morte? É um sentimento de escassez, medo de ficar sem nada. De repente, é a parte econômica que está pesando mais nesse momento. Muitas vezes nós temos memórias lá no fígado. Memória no fígado, ela fica instalada ali por situações que nós vivemos ou que nós herdamos de sentimentos de falta. Falta de dinheiro é um dos motivos. Então, dependendo de como você está encarando essa situação,
você pode ter algum sintoma no seu corpo físico, tá? Ou emocional. E tudo que nós sentimos e que nós pensamos reflete na nossa vida, ou seja, a nossa realidade ela é criada de acordo com nossos pensamentos e nossos sentimentos. Então, o que nós sentimos é 5.000 vezes mais magnético do que o que nós pensamos. Imagine que nós somos um campo eletromagnético, tá? O que nós sentimos é 5.000 vezes mais potente para atrair as situações para nossas vidas do que o que nós pensamos. Por isso que nós temos que ter coerência, pensamento com sentimento. Então, a coerência entre um pensamento e um sentimento, ele vai criar uma realidade. Então, uma maneira muito fácil de nós percebermos como anda o nosso campo eletromagnético é nós enxergarmos a nossa volta. Que vida nós estamos criando? Como que está a minha vida? A partir disso, você consegue ter uma ideia de como anda, né, esse teu campo eletromagnético. E esse campo eletromagnético, ele vai repercutir no quê? No seu campo também vibracional, não é? E o campo vibracional, a gente sabe que quando a gente está com o nosso campo vibracional muito desequilibrado, nós estamos com desequilíbrios espirituais. Então, é muito comum no meu consultório aparecer pessoas que a origem, a causa da doença é espiritual. Então, por isso, nesse momento que nós estamos vivendo, é um momento de reflexão, é um momento de nós pararmos para olharmos para dentro de nós. Os sentimentos, eles afloram, e eles afloram, muitos de vocês podem estar sentindo isso que eu vou falar agora. Um dia tá bem, um dia consegue enxergar a situação pelo lado bom. Nossa, eu tô percebendo que agora eu tô tendo tempo para fazer isso, antes eu não tinha tempo, agora eu tenho mais tempo, até mesmo para agradecer. Mas tem dia que a gente fica pior, não é? Tem dia que fica para baixo, nossa, vem a sensação de medo. Tudo isso é normal. O que nós não podemos é nutrir quando o sentimento vier ruim. Quando vier um pensamento ruim, um sentimento ruim, nós temos que olhar para ele, tá? Nós precisamos olhar para ele, porque não adianta colocar para baixo do tapete. Se eu coloco para baixo do tapete, vai chegar uma hora que ele vai aflorar, que ele vai vir com toda a força. Então, o que eu posso parar para fazer é o quê? Vem o sentimento e o pensamento, eu olho para ele, eu dou importância para ele. É diferente de eu ficar nutrindo ele, entendeu? Eu posso olhar para ele e, poxa, de onde é que está vindo isso? Mas por que eu estou assim? E tentar dar um significado positivo para ele, ou tentar focar para o lado positivo. Por que isso é importante? Hoje eu estava vendo uma palestra do William Sanches que eu achei muito interessante, que ele falou uma passagem da Bíblia que eu confesso que eu nunca tinha ouvido, mas eu fiquei meio assim, surpresa quando ele falou. Que Jesus falou, a quem tem, tudo tem, e ainda será acrescentado. A quem não tem, o pouco que tem será tirado. Nossa, eu fiquei assim, como assim? Olha só, gente, eu vou repetir. A quem tem, tudo tem, e ainda será acrescentado. Mas, poxa, a pessoa já tem tanto, por que será acrescentado ainda mais? Aqui entra a física quântica, aqui entra a mecânica quântica, que é aquela, o olhar do observador altera a realidade, e onde eu foco, expande. Então, se eu conseguir olhar essa situação pelo lado positivo, eu vou ter mais disso. Ou seja, se eu conseguir ficar a maior parte do meu tempo na gratidão, o que vai acontecer? Eu vou ter mais motivos para ser grato. Entendeu o significado dessa frase? É fantástico, né? É linda e forte. E a quem não tem, o pouco que tem será tirado. O que quer dizer isso? Mais uma vez, onde eu foco, expande. Se eu ficar focando no negativo, eu terei mais disso, né? Porque Papai do Céu fez algo muito, muito perfeito. Nós criamos a nossa realidade. Lógico que fora que cada um de nós somos seres individuais,
imprescindíveis e únicos para realizarmos o que nós viemos realizar aqui nessa vida. Para aqueles que acreditam que nós nos propusemos nessa vida. Então, nós temos todas as ferramentas necessárias para realizarmos o nosso propósito. Então, vamos pensar aqui. Se eu foco no negativo, se eu fico focando no negativo, eu terei mais disso, porque onde eu foco, expande. Tudo que nós temos, tudo que nós precisamos para realizarmos nosso propósito está em nós. Inclusive, essa situação que estamos vivendo, se nós estamos aqui nesse momento, é porque nós temos que passar por isso. Agora, a diferença é como que eu vou lidar com essa situação. A diferença é o que eu posso fazer para melhorar ou para ajudar, não é? Para ficar de forma mais leve, enfim. Mas cada um de nós temos algo a fazer, nós podemos fazer algo. Então, o que cada um de nós podemos fazer? Então, o Papai do Céu fez tudo muito perfeito. Nós criamos nossa realidade, tudo que nós precisamos, nós temos para realizar aquilo que precisamos realizar. Nós temos todas as nossas ferramentas, nós temos todas as nossas potencialidades, nós temos todos os nossos dons. Tanto é que nós somos seres diferentes, não existe ninguém igual, nem um irmão gêmeo, né, univetelino, ele é igual. Por quê? Porque nós somos seres espirituais, experienciando uma vida material, cada um com a sua missão. Então, qual é a minha missão nessa situação que estamos vivendo? Qual é a sua missão nessa situação que estamos vivendo? Então, eu estou fazendo um exercício bem interessante que é assim, eu me imagino como se eu estivesse em outro plano antes de vir para cá, ou até mesmo você pode se imaginar na frente de Deus, enfim. E é como se eu fizesse a pergunta para mim: o que será que eu propus fazer aqui? O que eu posso fazer para ajudar? E quando nós entramos em conexão, né, com essa consciência maior, com Deus, a resposta vem. Então, é muito importante que nós estejamos abertos a ter essa resposta. Então, ao invés de nos desesperarmos, é colocar nas mãos, eu estou aqui disponível, eu estou aqui receptiva para fazer a minha parte. O que eu posso fazer? Me mostra, eu estou aberta e receptiva. Por isso que é importante nós silenciarmos um pouco a nossa mente, porque quando nós silenciamos a nossa mente, o que acontece? As respostas vêm. Quando nós rezamos, nós falamos com Deus, com o Criador, mas quando nós silenciamos nossa mente, nós temos as respostas que precisamos. E fora isso, eu acho muito legal nós falarmos sobre esse nosso campo eletromagnético e, de acordo com nossos sentimentos e pensamentos, nós emanamos uma frequência vibracional, tá? Então, existe uma escala que é chamada escala de David Hawkins, que vocês podem pesquisar aí. David Hawkins, ele conseguiu quantificar os nossos sentimentos. Então, o que acontece? Lembra que eu falei que nosso coração, ele é capaz de magnetizar as situações para nossas vidas. Nossos sentimentos, eles são 5.000 vezes mais potentes do que nossos pensamentos. Por isso que não adianta nós falarmos, eu estou feliz, eu sou feliz, tá tudo bem, se meu coração tá emanando medo, ou sentimento de escassez, ou sentimento de tristeza. Tem que ter coerência. Então, nessa escala, é bem legal para nós entendermos o quanto é grave e o quanto nós temos o poder em nossas mãos, a partir do momento que nós escolhemos ter uma vida mais consciente, a partir do momento que nós conseguimos começar a perceber o que nós estamos sentindo, o que nós estamos pensando, que com isso nós podemos fazer escolhas, não é? Então, só para vocês terem ideia, o pior sentimento que existe é o da vergonha. Ele tem um nível de consciência 30. Depois ele vem, se eu não me engano, vergonha, culpa, apatia, depois vem medo,
orgulho, todos esses são sentimentos densos, tá? É porque eu tô sem o slide aqui para falar para vocês, mas são sentimentos densos. Se eu emano esse tipo de sentimento, o que vai acontecer? Eu vou entrar em ressonância com mais situações, com pessoas que validem esse meu pedido, que é o pedido do sentimento, porque o sentimento ele é magnético, entendeu? Então, por isso que nós devemos ter consciência daquilo que nós estamos emanando, porque nós que criamos nossa realidade através dos nossos pensamentos e sentimentos. Se eu estou emanando um campo, né, de sentimento, de aceitação, já é um nível de consciência 350. Olha a diferença lá de 30, 50, 75, 100, né? 100 é medo, para 350. 350 é aceitação. Não, aceitação não significa, gente, acomodação. Acomodação é quando eu tenho uma ação a ser feita e eu simplesmente me acomodo, eu cruzo os braços e não faço, tá? A aceitação é quando não tem nada que eu possa fazer para mudar aquilo, entendeu? Por exemplo, essa situação que nós estamos vivendo do coronavírus. Eu, Silvia, posso fazer alguma coisa nesse momento para fazer o país funcionar normalmente, para cessar com o coronavírus? Eu não posso. Isso é algo que veio para o nosso aprendizado. Então, o que me resta? Aceitar. Segundo passo, o que eu posso fazer para contribuir e para ajudar nesse processo? Para aprender nesse processo. O que eu posso aprender com isso? O que eu posso fazer para crescer com essa situação? E a gente vai percebendo que só de eu aceitar, a minha vibração já vai lá em cima. A aceitação é a vibração de alguém que cria. É a vibração de uma pessoa que tem tudo para ser abundante em todas as áreas de sua vida. Depois que eu aceito, eu passo a entender a razão das coisas. Lá na frente a gente vai entender a razão. Então a vibração já sobe para 400. Depois da razão já vem a vibração do amor, que é 500. E depois da alegria 540, iluminação 600, mas assim vai. Então, por isso que é importante nesse momento nós vivermos de forma consciente, né? E focar no positivo, na gratidão. Isso é importantíssimo. Existem algumas técnicas que nós podemos fazer para elevar nosso campo vibracional, para elevar nossos pensamentos e sentimentos. Um deles, eu fiz um vídeo anteriormente, depois se você quiser você pode ir lá no meu canal do YouTube, a Silvia Castelo Magalhães, que ensina como fazer um exercício da gratidão, que você pega um caderninho, você escreve 10 motivos pelo qual você é grato no primeiro dia, no segundo dia você lê todos os 10, acrescenta mais um, no terceiro dia você lê os 11, acrescenta mais um. Isso vai fazendo com que ocorra uma neuroplasticidade, né, no seu cérebro, mas para que você enxergue a vida de forma mais positiva. Graças a Deus, o nosso cérebro, por isso que eu digo, Papai do Céu fez tudo muito perfeito. Nós temos a capacidade de transformar a nossa realidade. Muitas coisas nós não podemos transformar fora, mas a transformação sempre vem de dentro para fora, tá? Então, é fazer esse exercício da gratidão, que já foi comprovado cientificamente que 1 ano desse exercício, o nosso cérebro é como se nós tivéssemos um cérebro novo, que tem a capacidade de enxergar a vida de forma muito mais positiva, e isso mantém a nossa vibração elevada. Fazer oração, preces, né? Fazer evangelho no lar, olhar para o próximo. Poxa, o que eu posso fazer para ajudar aquela pessoa que nesse momento está tendo dificuldade assim? De repente poder escutar mais as pessoas. Se você está sozinho, está num confinamento que é muito difícil, né? Nós somos seres que estamos aqui para viver em conjunto, ainda mais brasileiros, de se abraçar, de estar perto. Aproveita essa oportunidade para se conhecer. Assim, não tenham medo, gente. Quando vier sentimentos de medo, tristeza, olhe para ele. Porque muitas vezes esses sentimentos, eles estão aflorando de situações que nós vivemos lá atrás. Até mesmo, eu tenho atendido pacientes online, tem pacientes que eu identifico que nesse momento de muito medo são situações lá da infância.
de quando a criança foi muito nova para a escola, que se viu sozinho, sem os pais. Entendeu? Aí aflora medo do quê? De perder os pais. Meus pais são idosos, porque aquele medo de separação na infância foi muito forte para a criança. Quando ela se separa dos pais, muitas vezes ela não sabe se o pai e a mãe vai voltar, né? Nas primeiras vezes. Então, essas memórias, elas afloram. Por isso que é importante nós olharmos para o sentimento. Não é ficar nutrindo o sentimento. Vocês entenderam, né? É você olhar para ele, reconhecer e dar um novo significado. Não, mas tá tudo bem. E começa a focar em reconhecer tudo que você tem de bom. Entendeu? Reconheça, agradeça tudo que você tem na sua casa, agradeça quando vier a frequência do medo da falta, do desemprego, da falta de dinheiro. Comece agradecendo, porque quando o nosso campo eletromagnético está com a vibração elevada, é inevitável que nós entremos em ressonância com situações com a mesma frequência. Então, confia, fé, sabe? Essa hora é a hora de nós acreditarmos. Quando nós, olha só como é lindo. Se eu acredito, se eu tenho fé, se eu tenho sentimento de certeza tudo vai dar certo, que já deu, nós vamos criando essa realidade. E se eu aumento a minha vibração, eu vou ajudar a minha família a elevar a vibração dela. E todos somos um, não é? Todos aqui, todos somos um. E eu elevo a minha vibração, ajudo minha família a elevar a vibração dela, porque acaba sendo uma média, né? Por isso que quando nós estamos mal na família, não tem como as outras pessoas estarem totalmente bem, porque a energia, nós temos a energia individual, temos a energia familiar, ainda temos a energia coletiva, não é? Então, é muito importante nós nos fortalecermos na fé, no amor, em focar, em reconhecer tudo aquilo que a gente tem de bom, tá? Então, eu espero ter colaborado, eu sei que eu não posso falar muito, já recebi essa orientação, mas eu queria nesse momento propor para vocês um exercício que vai ajudar a ressignificar muitas vezes esse sentimento de medo ou de insegurança que possa surgir na sua vida, tá? Então, eu vou propor, você pode ficar em pé. Nesse exercício você vai ficar em pé e eu vou pedir para você dar 3 passos, tá? Mas assim você vai apenas ouvindo minha voz e você vai apenas sendo conduzido por mim, tá? Fique em pé numa posição que quando eu pedir para você dar um passo para frente, depois outro passo para frente, que você tenha um certo espaço, tá bom? Então vamos lá, pode ficar em pé, eu vou aumentar aqui um pouquinho o som. Feche os seus olhos. Eu quero que você, nesse momento, se coloque nessa situação de agora. Se você tiver com sentimentos ruins, sentimentos de insegurança, de medo, se coloque nesse momento de agora. Apenas observe o seu pensamento, os seus sentimentos. E se não for agora, se nesse momento de agora você estiver bem, lembre alguma situação da sua vida que você tem vontade de ressignificar, algum momento que foi ruim. Observe os seus pensamentos, seus sentimentos. O teu inconsciente sabe onde buscar, de onde vem esse sentimento. Deixe que ele traga para o corpo. Se o seu corpo tiver vontade de fazer algum movimento, deixe que ele o faça. Apenas observe. Ok? Agora você vai dar um passo para frente. Agora eu quero que você lembre de uma situação que você se sentiu feliz, que você se sentiu muito seguro. Lembre dessa situação que você se sentiu muito seguro. Revive esse momento. Escute seu corpo. Seus sentimentos. Como você estava nesse momento? Deixe que essa sensação venha para o seu corpo, não segure.
Lembre-se da situação que você se sentiu muito seguro, feliz, com muita fé, com muita certeza. Deixe que esse sentimento, essa sensação tome conta do seu corpo. Agora, você vai dar mais um passo para frente. E nesse momento, você vai se conectar com o seu mestre, com Deus. E agora, como se você estivesse entregando de bandeja essa situação que você está vivendo, aquela situação que te afligia. Imagine como se você estivesse ali, entregando, tipo, eu estou aberto, eu estou aberta ao meu aprendizado, eu estou aberto, aberta aos infinitos campos de possibilidades que é a minha vida. Qual o próximo passo? Qual é meu papel? O que eu posso fazer para contribuir? Eu estou aberto, aberta e receptivo, receptiva a viver o meu melhor. Apenas sinta essa comunicação. Sinta essa conexão com Deus que está em você. Sinta a energia da gratidão, da alegria. Imagine que no meio do seu peito tem um sol. Nesse sol tem todas as suas potencialidades. Tem tudo aquilo que você precisa para viver o seu melhor. Sinta. Sinta que você é um ser único e especial. Internalize. Vai dar certo, já deu certo. Eu sou a centelha divina. Eu sou único. Eu me amo. Eu me aceito profunda e completamente como eu sou. Obrigada. A vida é uma universidade. E eu escolho passar por todas as provinhas com louvor. Gratidão. E agora você pode abrir seus olhos. Uma sensação muito boa, não é? A minha intenção é que você entrasse em contato com esse Deus que habita em você. Um grande beijo. Espero ter contribuído de alguma forma nesse momento na vida de cada um de vocês. Um grande beijo. Fica com Deus.